Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica do canal Adiciona. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo em parceria com o professor Laércio de uma explicação supimpa, excelente, da questão do Lava Rápido do Enem, do porquê que a resposta para essa questão é 15. Esse vídeo, pessoal, que o professor Laércio vai trazer para vocês, é a explicação mais completa sobre todos os pontos de vista da matemática, do porquê que a explicação é 15 e não 9, beleza? Porque é o seguinte, ele explicou de forma lógica do conceito filosófico da reciprocidade das frases e também analiticamente esse conceito aí do porquê que não pode ser 9 a resposta, tá bom? Basicamente, a minha explicação para isso é o seguinte, quando você fala assim que é 9 adotando o preço mais caro, a frase deveria ter sido escrita, o enunciado deveria ser escrito. Dado que não houve prejuízo, vírgula, qual é o menor número de lavagens que pode ter sido feita? 9. Concordo número, gênero e grau com vocês. Nós estamos discutindo isso. Agora, a forma com que o enunciado foi escrito é para não ter prejuízo. Ou seja, você deve garantir que não haverá prejuízo em hipótese nenhuma. O menor número de lavagens diárias deve, olha essa palavra aqui, ele deve ser. Então, o que os professores que defendem o 9 estão dizendo é o seguinte, 9 é o menor número que você tem que não dá prejuízo. Mas não é isso. Dado que não houve prejuízo, 9 é o menor número. Você já tem uma garantia que não tem prejuízo, então pode ser 9. Agora, 9 não te garante não ter prejuízo, é uma questão de reciprocidade. Fala essa frase nessa ordem. Dado que não houve prejuízo, 9 é o menor número. Agora, se você falar 9 é o menor número, então não houve prejuízo, você não pode garantir. Então, por isso que, por reciprocidade lógica, essa questão já está comprovadamente, cientificamente comprovada que é 15, amiguinhos. Só que o Enem vai mudar? O Enem não muda nada, tá bom? Isso aí é fato. Agora eu vou trazer para vocês a explicação do professor Laércio de todos os pontos de vista matemáticos possíveis, tá? Para vocês verem que a resposta realmente é 15 e não se fala mais nisso. Nós vamos ver agora a resolução da questão do Lava Rápido, que tem duas respostas, né? C e D. O gabarito oficial do Enem é letra C, 9 lavagens, mas nós encontramos 15 lavagens letra D e vários professores também. Então isso aqui que interessa. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o Lava Rápido deve efetuar é... Agora, vamos escrever isso aqui em termos matemáticos. O que quer dizer isso? Vamos chamar de X o número de lavagens de R$20 e Y o número de lavagens de R$35. Temos também o número total de lavagens, que é a soma desses dois valores, X mais Y. E aqui a receita, quanto que vai ser o recebimento do Lava Rápido. Então, R$20 vezes o número de lavagens de 20... mais R$35 vezes o número de lavagem de 35. Então, falando isso aí que o problema pede matematicamente, nós vamos ter isso. Para que 20x mais 35y seja maior ou igual do que 300, o menor valor de n, que é x mais y, é qual? Quem resolveu essa questão rápido e encontrou 9, fez assim. 20x mais 35y tem que ser maior ou igual do que 300, Então, olha só, para que você tenha o menor número de lavagens, é só você usar a lavagem mais cara. Então, depois de pensar um pouquinho, chega-se a essa conclusão aí. Colocando a lavagem mais cara e não fazendo nenhuma lavagem dessa mais barata, você vai encontrar essa opção. Com x igual a 0, você vai encontrar o y, é 300 dividido por 35, vai dar 9. Essa é uma solução. Tem outra solução, que é você fazer 8 lavagens da mais cara e umazinha da mais barata. Então, de uma forma ou de outra, o número mínimo de lavagens vai ser 9. Então, olha que você está afirmando aí, hein? Isso é uma coisa muito séria. O menor número de lavagens para não ter prejuízo é 9, isso aí que você está falando. Agora, olha só, eu vou mostrar um outro problema parecido com esse também para você raciocinar. Antes de sair de casa, preciso pegar pelo menos R$300. Em uma gaveta, tenho uma caixa com notas de 20 e de 50. Acontece que faltou energia elétrica e consigo ver o ambiente, mas muito escuro, e não consigo enxergar os valores das cédulas.
Então você consegue abrir a gaveta, consegue pegar a caixa, consegue pegar as notinhas lá dentro, mas você não consegue enxergar se aquilo é uma nota de 50 ou de 20. Então pergunta, qual é o menor número de notas que devo pegar para ter certeza de que consegui R$300? Olha aqui, esse problema é totalmente idêntico a esse aí do Lava Rápido, né? Vamos resolver pelo mesmo raciocínio? Eu escrevo uma expressão que tem ali o valor, isso tem que ser de 300 para cima, maior ou igual do que 300. Aí você vai usar o mesmo raciocínio do Lava Rápido. Para ter o menor número de notas, é só usar notas de maior valor. Então, é só pegar notas de 50 e como é que você vai conseguir enxergar no escuro? Aliás, no Lava Rápido você também não tem como garantir se os seus clientes vão fazer lavagens de 35 ou de 20, não é verdade? Você não tem como garantir isso. Então, se você for usar o mesmo raciocínio nesse problema, há notas de R$50, então o X vale 0, então vai ficar 50Y é igual a 300, então Y é igual a 6. Olha que beleza! Então você tá lá no escuro, tá com a caixinha com notas, você tem que pegar R$300, é só você pegar 6 cédulas lá de dentro. Olha que beleza! E aí, vai dar certo fazer isso? Pega 6 lá, são 6 quaisquer. Então isso aqui tá errado. Você vai chegar lá embaixo e vai ver, ih, rapaz, peguei um monte de nota de 20. Tinha que ser 6 notas de 50. Por que não deu certo? É porque você fez um raciocínio errado aqui. A solução correta é essa aqui, é pensar no pior caso. Se você pensasse no pior caso desde o início, você iria direto na solução. O pior caso seria você dar o azar de só pegar nota de R$20. Então a quantidade de cédulas que você vai ter que pegar é R$300 dividido por R$20. Isso vai dar 15 notas. Sabe qual é o problema? É porque você não poderia ter considerado que o valor é acima de R$300, como se isso fosse um dado certo. Olha só, essa frase que o problema deu é como se fosse isso aqui. Para que aconteça um determinado resultado, devo garantir que ocorra o seguinte requisito, não é isso? Ele perguntou isso aqui. Para que o faturamento seja maior ou igual do que R$300, qual é o menor valor de X mais Y? Então olha aqui, você tem aqui o resultado, e isso aqui é o requisito, o que você precisa garantir para ter o resultado que você tem. Essa frase, para que, blá blá blá, você não pode desmembrar ela, é uma frase que fala de causa e efeito. Olha aqui, causa e efeito, você tem um resultado e para esse resultado você tem que ter um requisito cumprido. Então essa frase aí, da maneira como ela está montada, ela não pode ser desmanchada, não pode ser desmembrada. Vou dar um exemplo aqui. Para subir na árvore, devo subir pela escada. Faz sentido isso? Sim. Eu estou afirmando que subi na árvore. Você tem como ter certeza, garantir que eu subi na árvore? Claro que não. Eu só estou dizendo que para subir na árvore, eu devo subir pela escada. Digamos que tem uma escadinha lá do lado da árvore. Então você tem que pegar a escadinha, botar e subir. Olha só, a árvore e a escada podem estar uma do lado da outra aqui no Brasil e eu posso estar lá no Japão. Se eu estiver no Japão, eu não vou ter como chegar aí nessa árvore. Mas eu posso falar isso. Para subir na árvore, devo subir pela escada. Um outro exemplo, para cursar cálculo 2, devo cursar cálculo 1. Claro, se você está na universidade, está fazendo uma área de exatas, tem que fazer várias cadeiras de cálculo e tem uma ordem para seguir. Só pode fazer cálculo 2 quem fez cálculo 1. Se você escrever isso do jeito que está, você não está afirmando que vai cursar ou que está cursando cálculo 2 e nem está afirmando que cursou cálculo 1. Pode ser que você não seja nem aluno dessa universidade, mas você pode falar essa frase, porque é uma suposição. E você também pode ter frases com outras palavras, como o se. Por exemplo, se eu tentar assaltar o banco, certamente serei preso. Eu estou dizendo que vou assaltar o banco? Eu estou dizendo que vou ser preso? Não estou falando isso. Isso é uma suposição. Se eu tentar assaltar o banco, eu certamente vou ser preso.
Mas eu não estou afirmando que vou ser preso, nem estou afirmando que vou assaltar o banco. Outro exemplo aqui, digamos que o jovem matemático gosta de uma menina, aí ele fala assim: se um dia eu te trair, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Aí a menina vai ouvir isso e vai falar assim: seu cachorro já tá dizendo que vai me trair, tudo terminado entre nós. Aí, já viu? Por isso que não arruma namorada. Poxa, eu nunca consigo arrumar namorada. Será que é por causa das minhas roupas, que são muito cafonas? Então, meu amigo, você tem que ter uma namorada que tenha conhecimento matemático, para ela poder rir dessas suas gracinhas. Depois reclama que tá sozinho aí. Agora, tem frases que você pode desmembrar. Quando você tem uma expressão com o conectivo e, aí você pode desmembrar, porque o e significa que essas duas coisas vão acontecer. Eu vou à praia e depois vou ao shopping. Eu estou dizendo que vou à praia? Sim. Eu estou dizendo que vou ao shopping? Sim. As duas coisas. Então, quando você tem um e, você pode desmembrar. Mas quando você tem esse para, devo, não. Isso aqui é uma coisa só. Uma não vive sem a outra. As coisas estão ligadas por esse princípio aqui de causa e efeito, tá? Agora, isso aqui, para que 20x mais 35y seja maior ou igual a 300, devo fazer 9 lavagens ou mais. Essas coisas estão interligadas. Eu não estou dizendo que vou fazer 9 lavagens ou mais, e eu não estou dizendo que isso aqui procede. O erro é desmembrar essa frase. A solução que resultou no 9 começou assim. Isso é uma coisa certa? Não, essa informação está interligada por aquela combinação. Para quê? Então você não pode desmembrar. Isso aí é o efeito que você quer. Seria correto você escrever isso e tentar descobrir condições que resultem nisso. Só que não foi isso que foi feito. Ele tirou foi conclusões em cima disso. Então, ele usou como verdade aquilo onde se quer chegar. Ele não tem isso, ele quer chegar nisso. Então, arrumou problema, hein? Agora, a partir do momento que você escreveu isso, aí você pode colocar outras afirmações verdadeiras, mas verdadeiras sob esse ponto de vista. Então, ele vai colocar isso, eu vou fazer a lavagem mais cara, porque aí vai ser o número menor de lavagens. Isso aí tá certo, isso aí é verdade. Para o menor número de lavagens, vamos usar a lavagem mais cara. Agora, você pode usar a lavagem mais cara? Claro que não, né? Você não sabe qual lavagem que o seu cliente vai pedir. E continuando, resolvendo isso aí, achou-se 9. Pode ser também 8 e 1. Então a resposta do problema é essa aqui. O menor número de lavagens que garante que não há prejuízo é 9. Olha só, imagina que você se formou em administração ou então em contabilidade, você é um contador de uma grande rede de lava-rápidos. Aí o chefão lá vai chegar para você, calcule quantas lavagens no mínimo eu tenho que ter para não ter prejuízo. Aí você vai lá e resolve isso, que nesse probleminha aí, e você vai encontrar 9. Aí você chega para o seu chefe, chefe, o menor número de lavagens que garante que não há prejuízo é 9. E aí esse teu chefe vai ser teu chefe pelo último dia, porque amanhã ele vai encarar essa história de 9 e vai concluir que 9 dá prejuízo, sim senhor. Porque quando você fala fazer 9 lavagens, você está falando isso aqui na verdade. Fazer 9 lavagens é um conjunto com essas opções todas aí, são 10 opções. Você pode fazer nenhuma de R$20 e 9 de 35, ou então pode ser essa outra aqui. Essas duas são as únicas que não dão prejuízo. Todas as outras combinações resultam em prejuízo. O que você deveria fazer nesse momento? Pensar no pior caso, lavagens de R$20. Aí você vai encontrar 15, pronto. Cadê o GeoGebra? Vamos fazer isso aqui no GeoGebra. Aqui nós estamos vendo a representação do faturamento em função do número de lavagens de R$20 e do número de lavagens de R$35. Você vai ter esse resultado aqui. Para cada par de valores XY dessas lavagens, você vai ter um faturamento total. Aqui, ao invés de colocar 300, eu coloquei
em centenas de reais, tá? Para o gráfico não ficar fora de escala. Só que aqui tem um problema. Você não pode ficar abaixo de 300 reais. Você tem que ficar acima desse valor aqui, ó. Acima desse plano. Que aqui a gente está vendo como uma linha, né? Então você tem que ficar acima dessa linha, porque abaixo dessa linha é prejuízo. Então, abaixo de 300 reais você está operando no vermelho e acima de 300 reais você vai estar operando no lucro. O que o problema pede é que você diga o que é necessário para que você fique nessa região azul aqui. Então, valores de X, lavagem de 20 reais, valores de Y, lavagem de 35 reais. Então é importante você saber que existem valores que vão te deixar operando no azul, no lucro, e valores que vão te deixar no prejuízo, que são esses vermelhos aqui. Agora, olha só como que é a solução que deu 9. Começa com isso aqui, ó. Começa partindo do princípio de que acontece isso. E aí ele tira conclusões a partir daqui. Eu posso afirmar que 20x mais 35y é maior ou igual a 300? Na verdade não. Mas se você afirmar isso, sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai fazer com que você elimine automaticamente toda essa região vermelha aqui, a região do prejuízo. É como se para esse lava rápido só existisse lucro, né? Olha que maravilha. Então tudo que você tem que fazer é encontrar um determinado número de lavagens que te deixa aqui dentro desses pontos que estão no lucro. E o que é um número de lavagens? Esses 5 pontos aqui estão representando o que seriam 4 lavagens. Você pode ter 4 lavagens de 20 reais e nenhuma de 35, e aqui você tem as outras opções. Aqui é 40, depois 31, 22, 13 e 04. Agora, assim do jeito que tá, não existe, porque você não falou que está sempre acima de 300, que não existe prejuízo. Então isso aqui não existe, você nunca vai estar nessa região. É isso que significa fazer essa afirmação. Então o número de lavagens vai ter que ser obrigatoriamente uma quantidade que te deixa aqui no lucro. Por exemplo, 5, 6, 7 ainda não, mas aqui, ó, 9 lavagens vão te deixar no lucro. Se você tiver 9 lavagens, você vai ter aqui 9 lavagens de 35 e nenhuma de 20, ou então 8 lavagens de 35 e uma de 20, que são as duas soluções do problema que foi encontrada aí para a letra C, né? Total de 9 lavagens. É só que tem um problema aqui. Você não poderia ter feito essa afirmação, eu já expliquei isso. Você escreveu aqui o que você queria atingir e saiu tirando conclusões a partir disso. Como é que você vai partir de uma coisa que você não tem, mas queria ter? Ou seja, você não pode afirmar isso. Afirmou indevidamente. Então, se você não pode afirmar isso, realmente não pode, você tem aqui a possibilidade de ficar no prejuízo. Claro, é a vida real, né? Você quer justamente que não fique na região vermelha. Como? Fazendo um número maior de lavagens. Com 9 lavagens não dá. Você fica aqui no prejuízo nessas combinações. Então vamos colocar mais lavagens aqui. Que tal 10 lavagens, 11, 12... E finalmente com 15 você se livra do prejuízo. Olha só, tudo no azul. Todas essas combinações para 15 lavagens vão te deixar num valor azul, ou seja, acima de 300. Então é isso, a resposta do problema é 15 lavagens. O problema fala em para quê. Para que significa qual é a condição, no caso, qual é o menor número de lavagens para que você consiga isso aqui, ficar no lucro, evitar o prejuízo. Isso aqui é o que você quer que aconteça, não é o que você tem como uma coisa certa. Então, se você considerar isso, você vai encontrar corretamente a resposta como sendo letra D, 15 lavagens. Agora,
Ao encontrar 9, o que você está fazendo na verdade é isso aqui. Ao invés de considerar para que tenha, etc., ele está sendo feito assim, sabendo que não houve prejuízo. Quem é que falou sabendo que? Isso aí você está fazendo por tua conta. Isso aí você está colocando como uma coisa certa, uma coisa que você não tem, uma coisa que você, na verdade, quer que aconteça, mas você não tem como certo. Ele considerou que isso aqui é uma coisa certa, sabendo que não há prejuízo. Quem falou sabendo o quê? Não foi falado desse jeito, foi falado para que não ocorra prejuízo. Quer dizer, uma coisa que você quer que aconteça, você está colocando como se fosse uma coisa certa, uma coisa que você já tem. Você está, na verdade, utilizando aí o aforismo querer é poder, né? E aí, a partir disso, ele vai tirando conclusões. Ah, se eu usar a lavagem mais cara, eu vou ter o menor número de lavagens. E daí encontra a resposta 9. Então, a resposta correta do problema, desculpe qualquer brincadeira, é D, 15 lavagens.